Já tá entrando. E aí, já estamos ao vivo? Vamos ver, vamos ver. Deixa eu colocar aqui já meu comentário. Deixa eu já ir fixando aqui. Boa noite, boa noite. E aí, pessoal? Animados para a aula de hoje? Vamos que vamos. Hoje vamos entender como é que a gente acha o nosso público nesse Instagram da vida. Bora? Bora, Marcos. Bora, Jéssica. Vamos que vamos, pessoal. Vocês vão me ajudando aí, tá? Nos comentários, vão falando da onde que vocês são, de onde vocês estão falando. Ajude aí a pegar esse aviãozinho e mandar para as pessoas, todo mundo que quer aí achar o seu público no Instagram, crescer seu Instagram, tem algum tipo de negócio, posso contar com vocês para fazer isso, para chamar o pessoal aqui para essa live produtiva. Eu nem falo live, gente, é para essa aula. Eu tenho até que me corrigir sempre, porque o que a gente tem aqui é aula. A gente não tem enrolação, não fica aqui falando, sabe, abobrinha para poder entregar uma coisinha só, sabe? E que a gente já sabe, né, como que funciona por aí. Então aqui, assim, é conteúdo, é pauleira. E, gente, como eu falei no convite, a aula não vai ficar gravada. Então pega papel, caneta, vamos anotar aqui as dicas que eu vou passar. E eu vou deixar o link já do IGTV depois, disponível para quem perdeu. Quem perdeu me chama inbox, eu vou mandar. Mas, como eu prometi, até para valorizar quem realmente veio para a live, tá aqui presente, então eu não vou deixar gravado realmente depois, tá bom? Até porque é super, né, importante vocês saberem que o conteúdo que eu passo nas aulas são conteúdos que depois eu sempre envio no meus treinamentos, no meus cursos. Então, não são conteúdos que eu deixo abertos, né? Porque são realmente conteúdos que eu passo para alunos somente, para os meus treinamentos e tudo mais. Então, eu deixo como exclusividade mesmo para quem participa dos treinamentos e para os cursos. Então, tudo que eu tô passando para vocês nas lives, por isso que eu falo que é aula, porque é aula mesmo. É aquilo que geralmente as empresas que me contratam, que eu ensino, tá bom? Então, por isso que eu falo que é coisa para vocês aplicarem já, né? Para vocês já colocarem nos negócios de vocês. Beleza? Quem chegou mais aí? Eda, o Dêmia. E aí, Dé? Beleza? Já pegou? Aí um papel, uma caneta, vão dando. Ai, meus coraçõezinhos, vão dando aí. Adoro! Adoro! Bora, pessoal. Pra gente começar, deixa eu ver, eu acho que eu não fixei aqui o tema da live. Tem como eu fixar? Me ajuda aí, produção. Me ajuda aí se eu posso fixar agora o tema da live. Para quem tá chegando e tá meio perdido aí, não sabe ainda, nós vamos falar hoje de como encontrar o seu público aqui no Instagram de Deus, né? Nesse Instagram da vida aí. Todo mundo quer entender como é que faz para, inclusive o conteúdo é para isso, né, gente? É pra gente focar no público-alvo, no público correto e não também só querer seguidor, trazer um mundaréu de gente pra dentro do nosso Instagram, mas que no final das contas não vai, né, consumir o nosso produto, o nosso serviço, aquilo que a gente está oferecendo, ter relacionamento, enfim. Isso que é de suma importância também, tá? Bem, bora começar. Já vou ali pro conteúdo. Eu falei que eu não fico esperando o pessoal chegar, não. Eu vou favorecer quem já tá aí, quem chegou aí no horário. Inclusive, eu entrei, acho que 3 ou 4 minutinhos, um pouquinho depois, porque eu estava ajeitando aqui algumas coisinhas técnicas, mas tamo aí. Bem, gente, primeiro de tudo, vamos para coisas
que vocês precisam entender antes de já ir falando exatamente do público em si. Porque se vocês não partirem desse princípio, vocês vão nadar e morrer na praia, tá bom? Então a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte. Gente, não se preocupa, tá? Em você ter uma ascensão rápida da noite pro dia. Outra coisa, todo mundo quer começar grande, né? Todo mundo quer começar com vários seguidores, todo mundo quer começar, de repente, fazer uma live, já ter ali 1000 pessoas ali na live. Gente, se vocês não valorizam, nem quem tem 100 seguidores, pensa 100 seguidores numa sala, 100 pessoas numa sala, já é gente pra dedéu. Então, você tem que valorizar desde as suas pequenas vitórias. Se você não valorizar quem tá com você logo no começo e valorizar mesmo que você tenha poucos, como é que você, quando vai ter muitos? Tem gente que não consegue nem responder quando tem 1000 seguidores. Não consegue nem dar conta de responder, de engajar, de relacionar, responder no inbox. E quer ter já 5.000. E você não dá nem conta dos 1.000 que você já tem ali. Então, primeiro vamos ter uma lucidez, uma clareza quanto a isso, para que você já comece da maneira certa, tá? Nessa questão do mundo aí do Instagram, dos seguidores, do seu público. Então, primeiro, valorize cada seguidor, tá? Quem ainda até começou pequeno, se você acha que você dá conta de cada seguidor que entra, ir lá, sabe, mandar um recadinho inbox, obrigada por me seguir, enfim, valorize cada seguidor seu. Nessa parte de público, gente, uma outra coisa importante é o seguinte. Inclusive, eu estava participando do Google, né? E teve um evento que começou fazem 3 dias, hoje é o 3º dia. E o gerente do Google ele já começou falando assim, né? Se você crescer 1% ao dia, já é assim uma métrica maravilhosa. Então se preocupe em crescer um pouquinho de cada dia, né? E você fazer um pouquinho do seu esforço diário. Não se preocupa em já começar grande e já querer fazer muita coisa ao mesmo tempo, porque essa ansiedade também que a gente tem de querer fazer várias coisas, ainda mais quando o pessoal começa a dar dicas de Instagram, aí começa a falar, você tem que fazer stories, feed, reels, fazer isso, fazer aquilo, você já quase que desiste, né? Porque você fala assim, caramba, é muita coisa pra mim, eu não vou dar conta, então não vou nem começar. Então, não se preocupe em fazer tudo de vez, em já começar, sabe? Preocupa em fazer o seu da maneira que você consegue. Apenas, eu falo que você separe e dedique um tempo exatamente para isso, para cuidar realmente do seu Instagram, né? Porque que vai dar trabalho, gente, vai dar trabalho, né? Não tem nada nessa vida que a gente não tenha sucesso, que a gente que não tenha trabalho. Então, se você não quer trabalho, se você quer algo fácil, se você quer uma receita de bolo, então nem começa, sabe? Porque não tem esse hack mágico, não tem uma sacada assim, porque todo mundo tá em busca muito disso, né? De um crescimento meteórico e rápido, como se alguém tivesse vindo aqui falando, olha, eu vou te falar uma coisa que isso aqui em uma semana você vai estourar. O que eu vou passar para vocês hoje, com certeza, se você começar a aplicar, em uma semana sim você vai ver resultado. É isso que importa, é resultado. Porque você se animando com cada resultado, com cada coisinha que você tá conseguindo conquistar, poxa, eu não tinha... De repente você aí tem um Instagram que você não tem engajamento, que você não consegue crescer nem um pouquinho. Aí você começa a crescer um pouquinho, já com algumas coisas que você já aplica, sabe? Comemore esses resultados, porque é assim mesmo que começa, tá bom? Então, de novo, não todo mundo quer começar grande, não vai por essa linha de raciocínio, comemore cada resultado, cresça 1% ao dia, mas cresça, tá?
vai indo nessa linha que você vai ver que quando você vê, você fala, caramba, realmente, né? Eu, pelo menos um pouquinho, o esforço que eu tô fazendo, depois aumentando, isso daí eu consegui sair do plano A e fui pro plano B. E isso é que faz sentido pra gente, tá bom, gente? De verdade. Se você é um dono de um negócio, se você não tem uma equipe, se você não pode pagar uma agência, inclusive hoje, fora a agência, tem os assistentes virtuais, né? Tem pessoas aí que estão trabalhando home office e tem até valores realmente acessíveis para quem, de repente, quer começar com um assistente ali, para te ajudar nessas tarefas. Mas se você não tem condição, se o seu negócio é pequeno, se você é dono, né, de um negócio que é você mesmo ali, não tem problema. Você vai conseguir pelo menos fazer algumas coisas sim. Se você tiver condições de investir ou no assistente virtual ou em uma agência, gente, mesmo que você vá colocar pessoas para te ajudar nessas tarefas, é importante que você entenda o jogo, que você saiba delegar, até para você mensurar os resultados, entende? Então, mesmo que de repente não é você que vai pôr a mão na massa, é importante você entender como que funciona essa questão das redes sociais, porque aí você pode até, quando você vai ver um relatório, um KPI, quando você vai analisar aquilo que está sendo feito, você pode até falar, mas e isso aqui, vocês estão fazendo? Essa parte aqui já foi trabalhada? Você pode saber como cobrar, entendeu? Esses resultados, né? Como que, por exemplo, se você tá delegando, mesmo que seja um estagiário, tá, gente? Você vai chegar nessa pessoa e você vai perguntar como é que tá sendo a estratégia dela para achar o público, entende? Então, você já entendendo algumas coisas que a gente fala assim que tem muita coisa que o básico é o avançado, né? E isso é verdade. E tem gente que não faz nem o feijão com arroz, nem o básico. E mesmo assim quer resultado, quer crescer. E, gente, não adianta, não vai, tá? Não vai mesmo. Então, vamos ter, assim, a clareza de que mesmo que eu delegue, eu como gestor, como dono do meu negócio, eu tenho que realmente estar sempre me dedicando pelo menos um tempo para sentar com o meu time e saber o que está sendo feito. Né, para poder ver as métricas, para saber como estão as estratégias, tá? Eu sempre falo isso, o marketing é o coração da tua empresa e as finanças, ele é o pulmão da sua empresa. Então, sempre tenha um tempo, mesmo que você delegue, que você esteja à frente para poder ver como são as estratégias, como são os KPIs, tá? Dedique um tempo realmente para isso. Mas se é você mesmo que está fazendo, não tem problema nenhum. Hoje nós vamos falar aqui mesmo de coisas bem práticas para você entender como que você acha o teu público. Então, assim, gente, dentro do Instagram, uma coisa que é importante vocês entenderem é que a gente tem uma coisa que para você achar teu público, não importa se é o Instagram, se é qualquer outro canal, tá? Você tem que entender de como que você, primeiro, identifica o teu público, porque não tem uma coisa que você vai falar assim, Norma, tem coisas específicas do Instagram no sentido de recursos? Sim, tem coisas específicas do próprio Instagram. Mas quando a gente está falando de público, público é público. O seu público-alvo é o público em todo lugar. É o mesmo público que você vai usar, né, em outras redes sociais, até em coisas mesmo, até no próprio offline. Você tem que entender de público, entender de como que você atinge as pessoas, tá bom? Então, nesse sentido, a gente tem 3 coisas que vocês têm que entender quando a gente fala de público. Uma coisa é público-alvo, né? E quando a gente fala isso, tem algumas empresas que até quando a gente pergunta quem que é seu público, e dependendo do que ele vende, às vezes ele até fala assim, meu público é qualquer um que pode comprar, né? Todo mundo é meu público. Eu tenho o B2B, o B2C, tem esse aqui também, tem esse outro, e fica muito difícil de você conseguir chegar em algo quando você tem um público muito amplo e você não tem uma identificação clara do teu público. Então, a primeira coisa é essa parte da clareza, de você entender muito bem quem é o seu público.
Então, público-alvo, você tem métricas, várias métricas, mas assim, as principais é a parte de faixa etária, o sexo, né? Às vezes é tanto masculino como feminino, mas às vezes você tem um público-alvo que é só mulheres, só homens, a faixa de renda, localização e os hábitos desse público. Isso é um geralzão, né? Quando a gente fala de um público-alvo no sentido geral. E aí você tem persona, que é uma outra coisa mais, né, profunda com isso. Então, a persona é quando eu identifico realmente, que eu dou até um nome para essa pessoa e eu vou mais a fundo. Eu dou uma idade para ela X, não é faixa etária, é uma idade mesmo. Eu realmente investigo qual que é o comportamento dela, onde ela navega, quais são as redes ou outros perfis que ela visualiza. Então, eu vou muito mais a fundo numa persona. Se você não sabe quem é a sua persona, você pode começar, inclusive, por um outro dado que a gente fala muito dentro do marketing, que é o ICP, é o perfil de cliente ideal. Então, isso também te ajuda a você não, né, ficar uma coisa muito ampla, atirar para tudo quanto é lado. Então, quando a gente fala realmente do seu público, achar o seu público, eu tô falando seu mesmo, o seu público alvo, mas muito bem claro isso. Porque quanto mais você é específico nesse público, do comportamento dele, onde ele navega, o que ele faz, o seu perfil de cliente ideal é aquela pessoa, por exemplo, que você fala assim, quem que é hoje o meu melhor cliente? O cliente que eu gostaria que, sim, se você me perguntasse, Norma, se você quisesse que todo mundo que te segue e tal, fosse exatamente o perfil igualzinho dessa pessoa que você acha que é a melhor, assim, que você tem como cliente. Então, você pode fazer até esse exercício de pegar essa pessoa como modelagem, tá? Para você criar esse público. Então, qual que é os hábitos da Norma? Onde que ela navega? Quais são as redes sociais preferidas dela? Quais são outras pessoas influentes que ela segue também, que eu devo entender, né, desse público. Então, aí você começa já a entender de comportamento. Gente, rede social, por que tem esse nome? Rede social. Porque ele é de socializar. Então, ele é também de relacionar. E aí nós vamos falar de coisas aqui que vocês vão entender muito bem essas questões que não é só de atração de público. Porque assim, quando eu quero só atrair público, eu quero achar meu público-alvo e eu quero fazer um Google da vida para atrair esse público, eu vou lá na segmentação e até quem, né, faz os anúncios da própria rede social, eu consigo achar esse público, né? Mas até para isso, na segmentação, se você não conhecer muito bem seu público, você vai ali checando todos os filtros. Quem já experimentou aí o botãozinho impulsionar, sabe bem disso. Que quando você não tem uma clareza, é tanta coisa que o Facebook te sugere ali de segmentação, que você, se deixar, você vai ticando tudo. Ah, por quê? Porque você fala, bem, esse público aqui também pode comprar de mim também. Então você checa lá aquele público também. E você vai dando um checklist meio que em todo mundo, né? É quando você vê, tá quase aquele público lá, todo mundo. Só falta, assim, se tivesse uma opção, todo mundo, você vai lá no todo mundo. E põe todo mundo ali como segmentação de público. É ou não é? Então, se você tem mais clareza desse público, mesmo que você vá lá nos filtros e você vê um tipo de público que você fala assim, ah, esse tipo de público até pode comprar de mim, mas espera lá, deixa eu ser mais específico. Mesmo porque, gente, até em anúncio, pensa bem, até em anúncio, se você não for específico, você vai gastar à toa, você vai trazer, né, pode até trazer a pessoa, mas não vai converter. E, né, então esse público também acaba não te seguindo ou vai ver sua propaganda e vai passar batido ali. Então até para anúncio você tem que ser específico, tá? Então, vamos lá. Então, público-alvo é um público amplo, mas um público que você, mesmo assim, você tem que identificar quem é esse público, por faixa etária, o que seja. Aí a persona é quando você modela essa persona, né, de quem que você quer trazer, que você pode até pegar por um cliente.
E aí você vai trabalhando no ICP, no perfil de cliente ideal que mais você quer trazer para você. Por quê? Porque tudo que a gente faz empreendendo, a gente quer ser o mais assertivo possível e ter o quê? Recorrência, ter aquele cliente a longo prazo. Então, se você quer algo mais sólido, com mais constância, né? Você sempre vai trabalhar mirando mais nesse público mais específico. Porque aí não fica uma coisa que de repente a pessoa pode até consumir de você mais uma vez só, né? E para você trazer esse público para a tua rede social, é um público que não engaja, é um público que entra lá, até começa a te seguir, mas ali nas suas postagens não vai interagir. Então, também não adianta, né? Porque número por número, a gente sabe muito bem que não resolve nada, né? Tem até gente que usa aí alguns ditados, né? Seguidor não paga boleto, número de seguidor não paga boleto e outras coisas. Então, assim, sim, a gente quer, né, seguidores, quer interações e tudo mais, porque isso são métricas que passam pra gente também um pouquinho, que a gente fala de vaidade, mas a gente tem que ter cuidado com essas métricas de vaidade, de que só isso aí vai adiantar. Então, o público ideal é aquele público que vem e que fica, tá bom? Esse é o público ideal. E aí nós vamos ver aqui coisas que a gente pode fazer que são on-page, quer dizer, dentro do nosso perfil, dentro da nossa página ali dentro do Instagram, e tem off-page, coisas que a gente faz fora dele, para atrair essas pessoas, entendeu? Nós vamos ver esses dois. Então, sempre quando você pensar em público, você vai pensar formas de trazer esse público dentro do próprio canal e formas de trazer esse público lá fora do Instagram, tá? Então, nós vamos ver aqui algumas dicas disso, de como que a gente pode fazer, tá bom? Então, gente, uma das coisas que é importante é a gente entender que, principalmente do ano passado para cá, a gente teve 3 vezes mais pessoas, né, em questão de público, vindo para dentro das redes sociais, tanto para vender como para consumir. Então, a gente tá numa disputa de audiência muito grande, né? Eu tô aqui, com certeza tem outras lives acontecendo ao mesmo tempo, tem outras postagens acontecendo, e você concorre, olha só, você concorre à sua audiência. Tem gente que pensa que você está concorrendo, e quando a gente fala de concorrência, a gente pensa concorrentes diretos do meu negócio. E é só que a concorrência, você está concorrendo também com aquele post do gatinho, do cachorrinho, do bebê, aquele meme, aquele post engraçado. Você está concorrendo com coisas que a família manda para aquela pessoa, e aí tem aqueles grupos de família. Então, tudo hoje é uma disputa de audiência de conteúdo. A gente está numa era de excesso de informações, né? E ao mesmo tempo a gente está numa era de muito acesso à informação. Então a gente tem que ser muito seletivo. Se a gente, né, já pensa, eu vou selecionar o que eu sigo e as notícias e tudo mais, porque senão eu não dou conta, a gente tem que pensar do outro lado do usuário também. Que ele também, ele está sendo seletivo. Por exemplo, se eu tenho que fazer um curso, um treinamento, eu sempre vou escolher aquele que para mim faz mais sentido. Se eu vou escolher algumas pessoas para seguir, eu também vou ter essa seleção. E aí é que entra uma coisa muito importante, que para você atrair público, você tem que ser alguém que entrega alguma coisa para ele de valor. Então a gente tem que partir também desse princípio. Como é que eu não me dedico a pensar em coisas que vão fazer sentido para minha audiência, que vão trazer para minha audiência valor, e eu vou fazer um post qualquer e com isso eu tô pensando em atrair público. Se eu vou lá e faço uma postagem para que a gente chama de cumprir tabela, sabe? Aí eu vou lá fazer um post
bonitinho, né? Só para uma frasezinha, alguma coisa do dia, ou uma coisa porque hoje é dia disso, hoje daquilo. De fato, você acha que isso vai atrair público ou vai fazer esse público ficar na sua rede social? Se não está contribuindo para nada. Então, não queira, sabe, uma coisa assim, de milagre, de que você fazendo uma coisa de qualquer jeito, isso daí vai atrair público e você vai manter seu público. Então, vamos pensar, se colocando até, né, no lugar. Quem você segue, se por acaso alguém te marcou em alguma coisa que ela achou interessante, olha só, porque a pessoa achou interessante, né? Fulano, olha isso daqui, olha essa pessoa, segue essa pessoa. Quando alguém te indica algo, é porque aquilo agregou algo para ela, né? Então a gente tem que partir também por esse princípio, né? E tem uma coisa que eu gosto muito dentro do marketing, que isso, gente, eu aprendi lá atrás, logo no começo. E essa frase para mim marcou tanto, porque quando eu tava fazendo a faculdade, eu fui fazer meu TCC, eu usei muito isso ali no meu TCC, né? Então, o básico de você encontrar um público, e essa é uma frase até do Conrad Adolfo, que ele fala assim, a melhor maneira de você encontrar o seu cliente é ser encontrado por ele. Então, seja encontrável, tá? Seja encontrável. Então, muito do que nós vamos falar aqui, das dicas que eu vou falar, são coisas que o seu público vai te achar mais fácil, né? Porque se você ficar também esperando muito só aquela coisa de ficar dependendo do anúncio ou de alguém te indicar, vai ficar difícil. Então você vai dar aqui, eu vou dar aqui alguns elementos que é para você ajudar esse público a te encontrar, entende? E tem várias formas que a gente sabe hoje que a pessoa usa de recursos ali dos mecanismos, tanto no Google quanto no Instagram, ou seja lá onde for, que faz isso, da parte da descoberta. Quando a pessoa ela ainda não está te procurando pelo nome exatamente, porque quando a pessoa te procura pelo nome no Instagram, então realmente de fato ela já está te procurando, ou porque alguém falou, ou porque, né, você indicou, você estava numa outra rede social, trouxe para ela. Depois nós vamos até falar isso, né, de como você traz pessoas de outras redes sociais ali para dentro do Instagram. Mas se não for algo que a pessoa já está te procurando, então tem mecanismos aqui dela te descobrir pelo conteúdo e também, né, por, às vezes, até alguma coisa que está em alta, enfim, nós vamos falar tudo isso daqui. Então, seja encontrável. Ter mecanismos para a pessoa poder chegar até você. Essa é a melhor maneira. É a melhor maneira. A melhor maneira de ser encontrado pelo cliente é ser encontrado por ele. Então, nessa parte, a gente também tem que sair dessa caixinha, por isso que eu falei que tem coisas que a gente faz dentro do Instagram, que é o on-page e off-page, coisas fora do Instagram. Então, a gente tem que pensar o que eu faço dentro, aqui, mas sempre pensando, porque eu vejo tantas pessoas ali martelando, Instagram, 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 mas, por exemplo, gente, se você não usa mecanismos de fora, de outras redes sociais, para trazer a pessoa, né, como é que ela, né, às vezes você tem até outros canais bem interessantes, você tem um blog, você tem um site, eu já vi vários sites que não tem o ícone da rede social para trazer a pessoa, né, e você também não tem como participação dentro da internet em outros meios para poder também atrair esse público. Então, é importante que você saiba que a internet a gente tem que se fazer presente, porque aí é uma forma que você vai atraindo o público de outros canais e de outras formas também. Então, o anúncio é uma pequena parcela. É uma pequena parcela, porque você, às vezes tem gente que fala assim, eu tendo grana lá, ou pondo grana, eu trago as pessoas. Tá, beleza. É só que até quando você vai trazer esse público? E mesmo se você traga esse público através do anúncio, e você não ter coisas pertinentes, esse público não vai ficar.
Então, nem é a questão só do impulsionamento e do pagar lá, né? Então, é muito importante que a gente tenha isso. Então, você tem que ter utilidade, né? A gente vai falar de como você pode ter utilidade aqui. E nessa questão, já pegando esse gancho, a gente tem que dar argumentos para a pessoa, né? Por que ela deve te seguir? Por que ela deve vir para dentro, né, do teu perfil? E esses porquês, eu acho que você tem que começar com esse exame de consciência em você mesmo. Uma das coisas que eu gosto de fazer a provocação é, se a sua rede social não fosse sua, você seguiria essa rede social? Você acharia ela atrativa? Você acha que a sua rede social, se não fosse sua, seria uma rede social que você indicaria, inclusive, para outras pessoas? Sim ou não? Conta aí pra mim. Sua rede social, se não fosse sua, você seguiria? Começa com essa provocação, porque se você não tiver uma resposta do tipo sim, com certeza eu indicaria a minha rede social, eu seguiria essa rede social, mesmo se ela não fosse minha, então já começa por aí. E, gente, antes da gente pensar em atrair o público, pensa assim, na sua casa. Quando você vai receber alguém, principalmente alguém que não costuma muito frequentar a sua casa, né? Uma visita. Você não arruma a sua casa para receber a visita? Né? Eu acredito que todo mundo dá uma ajeitadinha lá. Nem se for pra colocar ali a sujeira debaixo do tapete, dar uma ajeitada, tirar a bagunça, mas você dá sim uma geralzinha, né? Tem gente que dá uma geralzona até, né? Faz uma boa limpeza ali, deixa tudo bonitinho, e quando a pessoa chega ainda fala assim, olha, não liga não, tá? Que a casa tá... Não deu tempo assim de eu dar uma arrumadinha, não repara, né? Até fala assim, não repara não, mas todo mundo dá uma ajeitada, prepara alguma coisa para oferecer para a pessoa, né? Um café, um lanche, um jantar. Tem gente que dá até aquele baita daquele jantar quando a visita é ilustre. Então, da mesma forma que você prepara as pessoas para recebê-las na sua casa, é isso, gente, que a gente tem que ter em mente no Instagram. A gente tem que preparar a casa para receber as pessoas. Então, antes de pensar de como atrair o público, prepara, né, a sua rede social e faz esse exame de consciência, essa provocação, se realmente você visitaria a sua rede social, se sentiria à vontade de um post já pular para outro, ver mais conteúdos dessa pessoa, né? Fala, poxa, realmente, olha que interessante esse perfil. Eu vou indicar, eu vou falar disso para outras pessoas. E quando eu aprender algo, eu vou falar, eu aprendi no perfil de fulano. Eu vi essa dica nesse Instagram, tá? Então, vamos partir por esse princípio. Antes de atrair o público, arruma a casa, tá bom? Então, os porquês que as pessoas devem te seguir. Pensa nesses porquês. Porque se você realmente tiver isso, gente, vocês vão ter resultado. De fato, vai ter. Esse público vai vir, porque você é interessante. Então, uma das maneiras da gente criar esse interesse das pessoas é se você é uma pessoa que inspira. Você ou sua marca. A sua marca tem propósito, né? A sua marca, ela se diferencia das outras. Porque toda vez que a gente entra no Instagram que a gente acha diferente dos outros, além da gente seguir, a gente fala dele, a gente faz a marcação. Ou quando alguém fala de algo, por exemplo, qual referência que você daria de um Instagram que você acha bonito, né? Então você fala, olha, esse Instagram aqui, a pessoa, além de ela entrar, fala, nossa, eu vou seguir, realmente isso aqui é uma referência, é muito bom, né? Então, me fala aí. Eu quero, inclusive, aproveitar aqui o pessoal que está na audiência e que vocês coloquem nos comentários o Instagram de vocês. Se vocês não colocarem o Instagram de vocês, é porque vocês têm vergonha do Instagram de vocês. Eu quero ver como é que ele tá, como é que o Instagram do teu negócio tá aí. Coloca aí que eu quero ver e eu vou visitar e eu vou seguir, tá bom?
Põe aí. E aí todo mundo que tá aqui também faz essa rede do bem, aí de um dar força pro outro, seguir todos os Instagrams, tá bom? Vamos fazer isso daí. Então, a gente tem que ter, além dessa inspiração, de causar inspiração nas pessoas, você tem que ter uma essência e você tem que ter uma comunicação provocativa. Né? Quando a gente fala provocativa, uma das coisas é você, por exemplo, uma coisa que eu falo, gente, não fica no Ctrl-C, Ctrl-V, sabe? No copia e cola, eu vou fazer igual. Tenta fazer coisas próprias sua. Até porque quando você faz um post, quem nunca viu um post que você achou super bonito e você compartilhou aquele post ou você mandou no WhatsApp e aquele post tem a marcação do arroba daquele perfil? Isso, né, desperta a curiosidade das pessoas, as pessoas começam a seguir aquele perfil porque ele inspira, né? Mas não aquela coisa de copiar frase pronta, não, né? Frase que todo mundo coloca. Então, quanto mais você é autêntico, que você coloca uma coisa que tem a sua cara, a sua personalidade, aquilo realmente, além de causar essa diferenciação, faz isso, né? Aquele recurso das pessoas falar assim, puxa, isso aqui vale a pena, eu vou compartilhar, eu vou colocar no meu grupo do WhatsApp, e aí você cria a descoberta, porque quando você cria a descoberta, quando alguém compartilha num grupo de WhatsApp e tal, as pessoas que nunca ouviram falar de você passam a ouvir, né? E essa pessoa, a rede de relacionamento dela, é uma rede de relacionamento que geralmente é um público que se assemelha muito a ela. Então você traz um público semelhante para dentro da sua rede social também. Cada vez que alguém te mencionar, o seu Instagram cresce, né? Ou de seguidor, ou de engajamento naquele post. Então, você tem que ter esse raciocínio, né? Quais são os tipos de postagem que eu consigo fazer com que aquele conteúdo seja compartilhável. Então, por isso que eu falei logo no início da entrega de valor, né? Você falando dos porquês. Por que a pessoa deve seguir? Por que a pessoa deve compartilhar? Então, pensa nisso sempre. Toda vez que você cria um conteúdo também que gera marcações de pessoas, novas pessoas também vêm para dentro do seu Instagram. Agora, e aí que tá o pulo do gato, porque a gente falou que a gente não quer que seja só número, né? Pessoas realmente que interessam. Então, para isso, procure fazer postagens que você agregue um público-alvo semelhante, tá? E como é que a gente faz isso? Cada vez que eu faço algum tipo de marcação e uma postagem que eu também menciono um outro perfil que tem a ver com o meu perfil, isso vai trazer um público-alvo, um público realmente que faz sentido para mim. Isso é importante. Então, por isso que quando você vê as pessoas fazendo a live com collabs, né, que a gente fala, então eu vou convidar alguém do meu segmento para a gente trocar as audiências. Então, eu sempre vou convidar uma pessoa que tem a ver com o meu segmento. Se você tem por exemplo, uma loja de roupas de criança e você traz um psicólogo, uma psicóloga especializada, né, no infantil, eu estou com o mesmo público, né? Eu estou com o mesmo público-alvo, né? Que são mães, né? Que tem ali um público, né? Que tem filhos e tal. Então, é um público totalmente que tem a ver com o meu negócio, o que eu quero atingir. Então, você faça collabs com pessoas que têm um público semelhante ao seu. Isso dá muito certo. E aí, é lógico, você tem também ali dentro da live, quando você convida alguém para fazer uma live com você, já falar, gente, segue o perfil da fulana. A fulana também vai falar, gente, quem tá aqui, segue o perfil também, né, dessa outra pessoa, que é interessante. Vocês trocam essas indicações. Porque uma coisa que eu acho incrível é quando o pessoal fala assim, os meus seguidores, como se aqueles seguidores fossem somente dele, né? Então, quer dizer, se eu sigo um perfil, eu não sigo mais nenhum outro. Então, vamos parar com isso, que não tem essa de meus seguidores, né? A gente tá aí, que eu falei, primeiro com a disputa de audiência, e você sabe que, né, quem te segue, segue outros perfis também. Então,
Faça collabs, funciona, dá super certo, convida pessoas e faça isso com constância, porque também não adianta você fazer isso só uma vez na vida, né? Então, vou fazer aqui um collab essa semana, uma live com alguém aqui da minha área, né? Um influenciador ou uma pessoa que tem o mesmo público-alvo que eu. Se você fizer isso só uma vez, também não vai adiantar. Tem que ter constância, faça isso com frequência. Se você faz uma live, por exemplo, no teu Instagram uma vez por semana que você faça sozinha, você pode fazer uma outra que aí sempre vai ser com convidados. Isso é muito legal, né? E funciona de verdade. No ano passado, eu tava fazendo um podcast e eu tava fazendo sempre sozinha esse podcast. Quando eu comecei a fazer o podcast com convidados, atraindo outras pessoas, isso começou a me dar mais visibilidade. Então, isso daí funciona para qualquer canal, né? Então, se você, de repente, mesmo que você seja pequeno, mas quem que vai querer fazer uma live comigo se eu tenho só 500 seguidores, só 2.000 seguidores? Gente, começa pelo seu network, pela sua rede de relacionamento. Quem que é mais próximo de você que tem um público semelhante? Com certeza você tem alguns amigos, empreendedores, alguém aí que tem um público semelhante que você que também quer atingir. Começa por aí, tá? Isso daí faz todo sentido. Porque também não adianta assim você querer fazer um collab, fazer uma live só com quem tem muitos seguidores, porque às vezes também não vai ser atrativo, às vezes também para essa pessoa que você vai convidar. Né? E também, se você começa a fazer e você mostra que você sempre está fazendo e mostra que tem outros convidados, o que vai acontecer? Você vai realmente mostrar que você está empenhado nisso. Uma outra coisa também importante é dizer que se você é um perfil que não é muito conhecido e você está querendo trazer uma pessoa muito conhecida para dentro do teu perfil, né, vai mostrar muito esse negócio de interesse, né? Então também isso não pega bem, não fica legal, né? Até para a pessoa que você está convidando. Então comece pela sua rede de relacionamento, pelas pessoas que estão mais próximas de você, e aí essas pessoas começam a indicar você para outras, né? Então você pode até falar, fulano, quem você conhece que é mais ou menos do nosso segmento que você poderia me indicar? Porque aí você já vai com uma recomendação, fulano me indicou você para que a gente faça uma live juntos e tal, ela também já fez comigo, nós temos o mesmo público, e aí de um vai indicando pro outro, e aí você vai sempre pegando um público que faz mais sentido para você, tá bom? Vamos por esse lado aí. Outra coisa, gente, não seja egoísta. Eu vejo várias pessoas que querem seguidor, várias pessoas que querem que comente no seu post, que tem engajamento com você, você quer atrair público, é só que você não segue as pessoas, você não comenta no perfil das outras pessoas, ou você contrata até a parte de robotização, né? Aqueles apps lá que ficam automaticamente comentando no perfil ou seguindo pessoas. Gente, isso daí não funciona. Né? Você pode até atrair vários tipos de público, mas além de não ser um público-alvo, as pessoas também vão ver que você começou a seguir, né, só por interesse, mas você não comenta. Outra coisa, quando você for comentar em outros perfis, seja mais genuíno, tá? Com isso. Então não entra assim num comentário e só dá um coraçãozinho, uma palminha. Comente algo de fato sobre aquele conteúdo. A pessoa vai ver que você realmente interagiu com o conteúdo dela e prestou atenção nesse conteúdo dela. É muito mais diferente. E além de tudo, a pessoa vai lembrar de você. Porque você fez um comentário genuíno. Fulano, nossa, olha, esse seu post me deu uma dica aqui interessante. Eu nunca tinha visto isso antes. Eu já tinha ouvido falar disso. Faça realmente um comentário que, se você quer elogiar, mas elogie algo específico. Sabe? Essa pessoa vai te olhar com outros olhos, ela também vai comentar nas suas postagens, ela, inclusive quando você convidar ela para algo, de repente para um collab, ou outro tipo de participação, essa pessoa, ela já vai ter um rapport com você, né? Que é uma conexão, uma coisa um pouco mais
próxima, né? Não aquela coisa fria, né? Porque as pessoas, elas percebem isso. Quando você faz um comentário só por comentar, um coraçãozinho, uma curtidinha ali, mas quando isso é mais constante, ela percebe. Então, além de dedicar um tempo de você atrair público, de você fazer o seu post, tire um pouquinho de tempo, ou até quando você tá rolando o feed, né, seja mais, que a gente fala assim, amigável, né, na rede social, no sentido de comentar no post de quem você consegue, dar força para quem você sabe que está começando. Gente, a gente tem que fazer essa rede de relacionamento, né, que eu falei, a rede desse bem também, ajudar outros empreendedores que estão precisando, que estão começando, a gente não ser egoísta, querer só que sigam a gente, só que comentem nos posts da gente, tá bom? Isso daí é bem legal, essa troca de gentilezas. Tá? É muito importante isso. Aí nós vamos para a parte da questão das descobertas. Como é que a gente faz isso para a gente ser descoberto dentro do Instagram e atrair um público também? Então, tem sim a parte da importância das hashtags. Então, você tem que... As hashtags é uma forma que as pessoas te encontram, porque tem pesquisa pelas hashtags, mas é importante também que você não repita sempre as mesmas hashtags. E eu vejo as pessoas fazendo muito isso. Se você repete sempre as mesmas hashtags, sempre também é um público, né, que você não consegue atrair novos públicos com isso. Então, procure quando você for fazer a postagem, dar essa modificada nas suas hashtags, entendeu? E aí você também ir lá nos top trends lá, ver quais as hashtags estão em alta. Tem vários sites para isso, inclusive também é legal que você use o Google Trends para saber também o que está em alta e você fazer um relacionamento do teu negócio com aquilo que está em alta. Isso traz também um público-alvo e traz público também que faz sentido para você. Eu tenho certeza que muita gente que está fazendo coisas ligadas a moda, acessórios, você tem que saber tudo que está em tendência. Você tem que trazer essas dicas de tendência, né, para sua rede social. Então, quando você faz uma marcação de algo que está nos top trends lá, com certeza isso atrai um público. Lembrando que eu já falei isso no meu Instagram, já fiz até um vídeo falando, por exemplo, do BBB. Então, se você fizer uma hashtag colocando BBB só porque tá nos top trends, isso não vai te trazer um público-alvo e trazer público por público, ou a pessoa tá ali na descoberta e ela vê que tem a hashtag BBB, mas não tem nada a ver, né, o BBB com relação ao teu negócio. Gente, isso daí não adianta nada, entendeu? Então, são hashtags estratégicas para o teu negócio e não sempre ficar repetindo. Já falei disso também, sobre a quantidade de hashtags, não exagerar. Tem gente que exagera demais nas hashtags, isso daí pode até, né, na verdade, fazer o efeito ao contrário para você. Então, vai prestando atenção e vai fazendo essa variação. Tem algumas ferramentas que são de postagens, né, de agendamento, e tem até um espaço lá de você já deixar algumas hashtags prontas. Então, assim, ao mesmo tempo que isso é legal, eu sempre falo, ó, tira as hashtags lá da ferramenta, dessas ferramentas de postagens. Porque senão, às vezes, você vai fazer a postagem e você vai no automático. Você já vai lá e publica e esquece de modificar as hashtags. Então, deixa em branco e faz esse exercício de todas as postagens que você colocar, você vê quais realmente você vai escolher e vai colocar a hashtag. Beleza, pessoal? Estão me acompanhando aí? Vão falando aí pra mim se vocês estão acompanhando a linha de raciocínio. E vai me assinalando. Deixa eu ver quem entrou aí. Heloise. Gente, fala aí. Deixa eu ver quem mais aqui entrou depois que a gente... Nossa, entrou bastante gente. João Campos. Vamos falando aí. Bem, vamos lá. Falamos do Google Trends, a parte das hashtags, dos collabs. Quem entrou depois perdeu alguma coisa. Eu só vou deixar o conteúdo por algumas horas, depois eu vou tirar, tá bom? Eu não deixo gravado, até quando eu falei da aula, eu falo, eu não deixo gravado porque realmente é aula e coisas que eu dou nos treinamentos, então eu não vou deixar, tá bom?
Outra parte de descoberta, gente, os Reels. Aposte realmente nos Reels. Eu tô fazendo uma experiência com Reels, eu entrei num desafio aí de 50 Reels, né, até agora maio, um exercício de fazer Reels diários. E, gente, é realmente uma forma de você aumentar suas visualizações, trazer gente nova, né, público novo para dentro da sua rede social. E o Reels, ele tem aquela parte do discover, né, das descobertas. Então, quando você faz uma postagem que você coloca no Reels com prévia no feed, pelo amor de Deus. Eu também, gente, quando eu comecei a fazer Reels, eu tava querendo fazer um conteúdo pro feed, diferente do conteúdo que eu tava fazendo pro Reels. E aí eu vi que meus Reels não estavam aparecendo. E eu falei, cara, eu tenho que pôr com a prévia ali no feed também. Só que só fui descobrir isso depois que eu já tava no 10º Reels. Mas tudo bem. Por isso que eu falo assim, gente, tudo que você começa a fazer, ou é uma função nova, é uma forma de você entender, de você testar e dar tempo, sabe? É uma coisa até que a gente fala, né, que o pessoal que tá começando, ou que tem vergonha, ou que começa a fazer live, e fala assim, ó, se você errar, pelo menos tem pouca gente. Então aproveita, erra, testa, exercita, faz essa coisa de, eu tenho vergonha de fazer collab, não tem problema, começa a fazer, mesmo com vergonha, sabe aquela coisa, mesmo com medo, vai com medo mesmo? Vai. Porque pelo menos você ainda tá no começo, você tá exercitando, você tá ali, às vezes tem gente que até fala, a maioria do pessoal são meus amigos, não tem problema, tá? Melhor ainda, porque o pessoal vai te dar força, o pessoal vai depois te dar uns toques, olha, isso aqui ou aquilo, acho que você pode melhorar, e aí vai, né, deixando você mais à vontade. Então, gente, se eu pegar a minha primeira live que eu fiz e pegar de agora, lógico que eu tô mais à vontade agora, eu falo com vocês aí, olhando, pra mim todo mundo é amigo, todo mundo é gente que já me acompanha, eu não tô mais preocupada ali com, sabe, com o cabelo, com a roupa, com outras coisas, eu tô preocupada com o conteúdo que eu tô passando agora. Então, mas isso é lógico, se eu for falar na minha primeira, com certeza eu tava preocupada com outras coisas. Então, quanto mais você faz, você vai ficando bom. Então, aí, quando você tiver bom, aí beleza, aí a sua rede social, o seu público lá que tiver muita gente, aí que nem a gente fala, pelo menos aí você já tá bom e aí já tem muita gente ali e aí você tá mais confiante. Né? Porque imagina só, se você tá no começo, você nunca fez, aí você já tem um público ali de 20 mil pessoas. 20 mil pessoas ali vendo, né, te vendo, você vai ficar mais tenso, né, você vai ficar ali. Então, quanto mais você fizer e o público que você tá fazendo, mesmo que seja pouco você ir fazendo, aproveite esse momento para testar. Se tiver que errar, erra. E vai, gente, vai com tudo, se joga mesmo, porque isso é o que vai fazer você tomar gosto também, porque é aquilo que eu falei logo no começo, de pouquinho em pouquinho, mesmo que seja 1% todo dia, esse gostinho de crescimento, olha, realmente eu tô me esforçando ali, mas eu tô vendo que meu esforço tá valendo a pena e tal, porque eu tô já identificando aonde eu erro, aonde eu acerto, porque só quando a gente faz é que a gente percebe exatamente aquilo que deu certo e o que é errado. Se você não fez, não adianta. E só tem resultado quem faz. Quem não tem resultado é porque não fez. Então, não espere começar a aparecer para depois se envolver mais e se dedicar mais, tá bom? Então, o Reels é uma forma realmente de você ter essas visualizações, o discover, aí as pessoas começarem. Porque, gente, principalmente o Instagram, ele tem muito interesse de esse recurso que é concorrente do TikTok, inclusive, esse recurso e com tudo, né? Então, ele quer privilegiar tanto os criadores de conteúdo, quanto o público que tá lá. E ele sabe, né, a grande sacada do Reels e do TikTok é que é algo viciante, é algo que as pessoas vê depois já vê outro, e olha só, tanto o Reels quanto o IGTV são conteúdos que quando a pessoa assiste o próximo é o seu mesmo. Então ela vai vendo mais mais outro, e ela vai tendo mais envolvimento ali dentro do seu Instagram. Então é uma pessoa que de repente
te descobriu, não te segue ainda, e aí por conta do teu conteúdo ela achou, por isso que eu falo da importância do conteúdo ser sempre relevante, ser um conteúdo que a pessoa fala, poxa vida, olha, essa pessoa aqui me agregou valor. E aí ela vai ver um, vai ver outro, e aí ela vai seguindo ali no teu Reels ou no teu IGTV. Porque o próximo conteúdo é o seu mesmo, diferente do feed. Que se ela chegou até por causa do anúncio, ela vai rolar e já vai para outro perfil. Vai vir outro. Os stories também, né? Ela vai ver um story, depois o próximo já é de outra pessoa. Ela não tá mais no seu. Então, aposte muito nessa questão do Reels e o IGTV, porque é uma forma de retenção, né, do público. Lembra que eu falei? Além de atrair o público, você tem que reter ele. Tem que fazer com que ele engaje, tem que fazer com que ele crie, né, esse relacionamento com você. Então, aposte bastante. E aí é que vem aquela coisa, né? O pessoal, quando a gente fala de Reels, todo mundo acha que, então eu vou ter que fazer dancinha. Não, gente, você não vai ter que fazer dancinha. Tem várias formas. Aliás, quem não quer aparecer, quem não está confortável com isso, de se aparecer, colocar a cara no sol e fazer vídeo ou foto, gente, tem vários perfis que o pessoal, só de edição de coisinha de imagem passando ali, ou videozinho passando, tem vários perfis que bombam só com isso. É claro, quando você coloca a cara, né, a cara assim, né, que a gente fala cara no sol, você começa a ter mais rapport com as pessoas. Inclusive, o que a gente fala? Pessoas não se relacionam com marcas, se relacionam com pessoas. Então, quanto mais você ter isso de se mostrar, com certeza a sua marca vai ter uma identidade, as pessoas vão se aproximar mais de você. Mas, se você não está preparado para isso, se você não quer se expor, se você acha, não tem problema. Dá para fazer muita coisa no Reels, que você pode pôr só uma música passando e você mostrando o teu produto, quem trabalha, né, com produto, e mostrando o produto e passando. Você pode colocar também alguém para representar a sua marca, né? Então, quem trabalha com moda, se você quiser trabalhar com um influenciador ou alguém que você contrata um modelo para fazer isso, as marcas fazem bastante isso com os influenciadores, né? Até de presentear. Aliás, influenciador você não precisa só contratar pagando, né? O pessoal faz muito essas coisas de presentear e pedir para fazer ali alguma coisa com o Reels mesmo. Lembrando que o Reels ele tem formato diferente do feed, então a gente tem que se preocupar com essa questão, né, do vertical, e aí ter uma coisa bacana que principalmente a gente para num Reels quando ele chama atenção, nos primeiros segundos. Então, também pensa nisso, como você vai chamar atenção logo no começo e como você vai fazer para que essa pessoa assista o Reels até o final. Isso é muito importante para o algoritmo, para ele entender que o seu conteúdo é relevante. O algoritmo entendendo que o seu conteúdo é relevante, ele entrega para mais pessoas. Então é isso também que a gente tem que pensar. Como que eu faço que o meu conteúdo seja relevante? Gente, tem uma frase também que eu amo, que eu adoro, que é o seguinte. Presta atenção, se você tiver papel e caneta na mão, você também marca essa frase, para que você, toda vez, mesmo que você esteja assim, sem inspiração, sabe, pensando no que você vai postar, nossa, hoje eu acordei sem ideia, sabe? A gente tem muito isso. Como que eu faço para postar algo que as pessoas se encantem? E desde quando eu comecei a olhar para essa frase todos os dias, aí eu já falo assim, agora não me falta mais ideia, inspiração. É a seguinte frase: seja tão relevante a ponto de você não ser ignorado. Seja tão relevante a ponto de você não ser ignorado. Quanto mais você pensar de que forma que eu posso ser relevante para minha audiência, relevante para quem está me descobrindo, vai ter uma hora que não tem como, as pessoas não vão ter como mais te ignorar, não ter como mais prestar atenção em você ou na sua marca, entende? Então pensa nisso.
Porque aí não vai faltar inspiração, não vai faltar ideia, porque você vai falar, bem, isso que eu tô postando faz sentido pra audiência, é relevante pra audiência, é inspirador pra minha audiência. As pessoas vão começar a me notar diferente. Isso, gente, inclusive fez com que, assim, do ano passado pra cá, meu conteúdo mudasse da água pro vinho, sabe? Porque tudo que eu faço, eu penso em colocar tanta paixão, tanto amor, tanto capricho naquilo, que é o que eu tô vendo que cada vez mais as pessoas estão falando do meu conteúdo, da minha entrega, porque eu penso nisso, como que eu posso ser diferente, sabe? Especial para essa pessoa que chegou até mim, mesmo que seja pela primeira vez que ela chega. Mas se ela chegou, amanhã eu vou pôr um outro conteúdo que faça com que ela se apaixone ainda mais pelo aquilo que eu falo, pelo aquilo que eu entrego. Então, se você pensar isso para você ou para tua marca, seja tão relevante a ponto de você não ser ignorado, você vai começar a colocar coisas, seja no Instagram ou seja em outras redes sociais, que não tem como as pessoas te ignorar. Não tem como mais as pessoas passarem pelo seu feed e não chamar atenção. E não pegar e olhar com outros olhos e falar, poxa, essa pessoa sempre tá colocando algo inspirador, algo diferente, algo que não é a mesma coisa que todo mundo coloca. A gente tem que pensar nisso. Por quê? Você lembra que eu falei dos porquês? Por que a pessoa deve te seguir? Né? Então, ela tem que me seguir só porque eu sigo ela também? Ou ela tem que me seguir realmente porque, sabe, aquela coisa não é só pela amizade. Ela tem que me seguir realmente porque, nossa, poxa, que legal isso que ela colocou hoje. Olha, amanhã também, que outra coisa interessante que essa pessoa também colocou, sabe? É isso, não é você ter uma coisinha só interessante uma vez ou outra. É sempre isso. Então, anota essa frase, seja tão relevante a ponto de você não ser ignorado. Tá? E aí você vai ter ideia, inspiração todos os dias para você poder postar e conseguir atingir cada vez mais públicos e públicos e públicos, tá bom? Outra coisa é assim, a parte de quando você faz uma postagem e que você provoca muito essa parte da marcação das pessoas, tá bom? Isso é primordial não só para você fazer uma pergunta com a questão do engajamento, mas quando você faz algo que você... eu vou dar algumas orientações aqui. Tem muita gente que faz postagem, que faz pergunta, para provocar essa parte do engajamento, isso daí. Mas olha só a diferença quando você faz uma pergunta só por a fazer a pessoa colocar no comentário, mas quando você pensa em perguntas que você vai fazer, que causa reflexão. Tem diferença quando você faz isso. Por quê? Porque quando você faz perguntas que provocam reflexão, esse post, além da pessoa também colocar algo no sentido de interação ali nos comentários, essa reflexão faz também com que essa pessoa marque outras pessoas. E aí que tá o pulo do gato. Porque uma coisa é você fazer um post para a pessoa interagir respondendo aquele post. Outra coisa, quando provoca uma reflexão naquela pergunta, além dela interagir, ela também marca alguém. Então, cada vez que você é marcado, que você é mencionado, novas pessoas chegam para dentro do seu perfil, tá bom? Então, pensa sempre nisso daí também. Vamos lá, para a parte de influenciadores. Gente, se você tem como contratar, ótimo. Eu já vou falar assim também de você pensar pelo menos em 3 regrinhas de como você acha bons influenciadores, tá bom? Inclusive hoje, as marcas já perceberam que a sacada tá nos micros influenciadores, né? Eles são mais específicos, eles são mais acessíveis, a negociação é mais fácil, né? De poder ali rapidinho já fechar e começar a fazer. Mas também você tem que identificar eles, porque só influenciador por influenciador também não adianta nada. Mas, gente, tem tantas pessoas que não sacam que influenciador não é só aquela pessoa famosa.
não é só aquela pessoa que tem vários seguidores, tá? E a palavra influenciador é de quem provoca influência, né? Influência em você. Inclusive hoje eu vi um post de uma pessoa que eu achei lindo, quando ela falou assim, o meu maior influenciador, na verdade, é o meu pai, né? Ele é a pessoa mais influente que eu conheço. Então é importante você identificar pessoas, né, que podem trazer para você. Às vezes você pode trazer uma pessoa que provoque algo, uma influência ou dar uma dica para dentro do teu perfil e que essa pessoa também vai te agregar nessa questão do valor, né, de conteúdo de valor. Mas se você vai fazer essa parte mesmo de pegar um influenciador por conta de trazer pessoas, né, para dentro do teu perfil e que são o seu público-alvo, então, primeiro, mire nos micro-influenciadores, comece inclusive os micro-influenciadores, eles se esforçam muito mais em entregar conteúdo de valor, de te marcar várias vezes, de fazer vários stories. E os grandes influenciadores, gente, para vocês terem uma ideia, um influenciador mesmo, que já tem assim bastante seguidores, mais de 100 mil seguidores, etc., a gente sempre trabalha com algumas marcas, fazendo algumas cotações com alguns influenciadores. E só para vocês terem uma ideia dessa questão de influenciador, um influenciador que a gente cotou, ele foi da 3ª edição do BBB. Assim, faz muito tempo que o cara passou por lá. E até hoje, né, por ele, né, ser considerado um influenciador, uma pessoa que tem muitos seguidores, uma postagem dele custa 20 mil reais. Então, assim, né, não vai ter como você pegar um grande influenciador para poder atrair um público-alvo ali para dentro da tua marca. Então, se você mirar nos pequenos, nos micro-influenciadores, e você também trabalhar com essa coisa de enviar, né, um presente, uma troca de gentileza para um influenciador, é a maneira mais fácil que você vai conseguir para que você atinja aí um público-alvo. Outra coisa são os regionais. Aposte pelos influenciadores, principalmente da tua região ou do teu raio, né? Trabalhe mesmo com eles. Vai também fazer muito sentido para que esse público que você vai atrair seja um público, principalmente quem tem negócio local, que faça mais sentido para você, tá bom? Não só porque ele tem um público ali que é o mesmo perfil, no sentido assim, mães de 40 a 45 anos, com filhos pequenos, um exemplo daquilo que eu falei logo no começo sobre o público-alvo, tá bom? Gente, falando naquilo que eu falei, né, seja tão relevante a ponto de você não ser ignorado, gere valor, gere valor, gere valor e os resultados virão. É bem isso. Agora, deixa eu pegar aqui, porque eu até tenho algumas coisas. Deixa eu ver qual o tempo que nós estamos. Me fala aí, produção, só pra me ver. Tá vendo? Eu falo, gente, o tempo voa. Hoje eu prometi que eu não ia passar. E eu falei assim, gente, hoje eu juro pra vocês, eu não vou passar mais de 1 hora. Porque semana passada eu me empolguei. Eu fiquei 1 hora e 40 minutos. E eu fui falando porque, gente, eu não tenho problema nenhum de fazer entrega, de dar dicas, de passar pra vocês, sabe? Realmente é a minha experiência. Eu vou falando e vou jogando. Então eu falo até pro pessoal, gente, me ajuda aqui, vai me dando o ok referente ao tempo, porque eu não quero passar hoje do tempo aqui que a gente tem, tá bom? Uma outra coisa importante, gente, muito, muito importante. Se dedique um tempo realmente para vocês entenderem as políticas, né? Entenderem as políticas da ferramenta do Instagram. Por que eu tô falando isso? Às vezes você faz um baita de um esforço para trazer um público para você, pro teu Instagram, ele começa e você não tem essa paciência dele ir crescendo gradativamente. E aí, lembra que eu falei da parte de você não colocar uma ferramenta de automação para ir seguindo outros perfis ou comentando nos outros perfis? E você fazer isso mesmo ali manual ou pôr uma pessoa para te ajudar nisso,
tem as assistentes virtuais aí hoje, né, que são pessoas que estão no home office ali, que você pode contratar para te ajudar nessa tarefa. Porque quando você contrata essas ferramentas, e assim, eu posso falar claramente para vocês que desde quando eu entendo, que eu conheço o Instagram, eu já vi ferramentas e mais ferramentas entrando no mercado para fazer tanto essa parte de seguidor, como a parte de automação de comentário. E entra ano, sai ano, ou a ferramenta, até o site da ferramenta sai do ar, ela volta com outro nome. Por quê? O Instagram, ele vai penalizando as contas que fazem isso, tá? E aí, você, além do risco de você perder a sua conta, né? Essas ferramentas nem estão aí, tá? Se você vai perder ou não. Aliás, você vai lá dando ok, contrata a ferramenta, faz, e elas já colocam ali nas entrelinhas, em letras miúdas, aliás, que elas não se responsabilizam ali pelo teu perfil, se ele for barrado ou não. Então, tanto essa parte de seguidor e de ferramentas de automação, toma muito cuidado isso. Imagine você com o perfil, você fazendo o maior esforço lá, você chega nos seus 5 mil, 10 mil, 15 mil seguidores, depois você perde esse perfil, você tem que começar tudo do zero, né? Então, tenham paciência de verdade, de crescer todo dia, mas crescer gradativamente, com constância, e realmente ser pessoas que vão trazer mais pessoas ainda. E com a sua relevância, você sendo relevância, fique tranquilo que você vai conseguir trazer um público qualificado, que cada vez mais as pessoas vão te trazer. Pra gente aqui não passar muito do tempo, eu só vou falar quanto a essa questão de outras redes que você consegue trair um público qualificado para você. Inclusive hoje eu estava participando do LinkedIn de A a Z, né? E eles têm um grupo no Facebook do LinkedIn. E aí até, né, o idealizador falou assim, né, que é o Cristiano Santos, ele falou, mas todo mundo me pergunta, mas por que um grupo de LinkedIn no Facebook? Ele falou, gente, porque realmente as pessoas que têm dificuldade de saber sobre LinkedIn e não sabe, elas estão em outras redes sociais, como no Facebook. Então a gente tem um grupo no Facebook para poder ensinar as pessoas a usar o LinkedIn. Então é a mesma coisa. Se você quer atrair novos públicos para o seu Instagram, por exemplo, você tem um Instagram de roupa infantil, de criança. Gente, tá cheio de grupos no Facebook de mães, né? Eu com certeza, aquilo que você tem no seu Instagram, você tem pessoas, grupos que estão, né, em outras redes sociais para você trazer esse público-alvo. Por isso que é importante a gente identificar onde está o nosso público, para você atrair para a sua rede social. Outra dica importante eu tenho uma frase que eu também gosto muito, que é, ao invés de ter o foco nas abelhas, tenha o foco na colmeia. Que é isso que eu falei dos grupos. Então, ao invés de você ficar ali, um por um, uma pessoa, né, todo dia, trazendo ali devagarinho para o teu perfil, né, que você vai identificando como um futuro cliente, uma pessoa que é o teu público-alvo, de pessoa por pessoa, imagina o trabalho disso, né, de trazendo um por um. Então, de vez foco nas abelhas, foco na colmeia. Pensa nos grupos. Então, aquele grupo é um público semelhante, é um público de mesmo interesse. Então, vai mesmo para dentro de outras redes, dentro de blogs, dentro de outros lugares que tem um público correto e um grupo, sabe, de pessoas. Porque é muito mais fácil. De vez você tá divulgando de um por um, né, one to one, você tá divulgando para 20, 30, tem grupos aí com mais de 100 mil pessoas. Imagina só, você coloca lá, né, uma postagem e você também, é lógico que tem que ser ativo nesse grupo, né? Não adianta entrar só no grupo, tem gente que também faz isso, vai entrando num monte de grupo. Entra em vários grupos e aí você depois aparece lá de vez em nunca, não vai adiantar nada. Então também seja presente, se dedique. Ó, eu vou colocar já ali na minha agenda um tempo para fazer interação em outros perfis
Então o pessoal faz muito isso, né? De entrar em perfis de concorrentes, de outras pessoas lá para poder ver quem tá seguindo aquele perfil, para ir lá interagindo. Porque uma coisa que é o pior erro, e eu vejo isso direto, é assim. Você vai lá, comenta no perfil do teu concorrente, ou então você tá em uma live e fica tentando fazer lá o seu jabá. Gente, segue o meu perfil. Tem gente que fica entrando em tudo quanto é live, em tudo quanto que seja no Instagram ou até no YouTube, qualquer transmissão ao vivo, para ficar pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas seguirem você, irem para lá. Gente, não adianta isso, entendeu? Porque aquele grupo que tá lá, ele tá ali para prestar atenção naquela audiência, né? Ele não tá ali para prestar atenção ali no teu comentário para você ficar pedindo lá pra pessoa te seguir, né, vir para você. Então, para com isso, tá? Não faça isso, isso daí não vai te levar a lugar nenhum, entendeu? Então, vai nos grupos e dá muito certo. Traga pessoas de outros canais, se você tá no Instagram, trazer pessoas do Facebook. Quando você tá fazendo um post no LinkedIn, fala disso também. Se você tem um local físico, fala para as pessoas começarem a te seguir, né? Faz muito isso. Faz a gamificação, ela funciona. A gamificação de você falar para as pessoas, trazerem outras pessoas para começar a seguir a tua rede social, né? Mas não essa parte aí do sorteio, porque sorteio por sorteio também não adianta muita coisa. Quando você faz a parte da gamificação, aí é uma outra pegada. A parte também de concurso também é uma outra pegada. Que pode, isso daí pode fazer. O que não pode é você fazer sorteio, porque você, além de ser penalizado pelo próprio Instagram, você pode ter aí uma penalização também de pagar uma multa. Aí, né, o pessoal aí da Caixa Econômica tá de olho, tá penalizando muito o perfil que tá fazendo isso. Então, isso também não vai adiantar para essa questão de trazer um público, de trazer público-alvo. Gente, público-alvo é quando a gente é relevante para aquele público, porque aí as pessoas vão chegando por conta do seu conteúdo de fato. Então, assim, se você tiver que pensar em qualquer das coisas que eu falei, né, de comentar, né, de seguir essas coisas e tudo mais, se você pensar, se tiver que escolher uma coisa, porque já me fizeram essa pergunta. Norma, eu não tenho tempo, eu tô começando, eu não tenho ninguém que ajuda, meu tempo, eu tenho que me dedicar a outras tarefas, eu sou ainda muito pequenininho. Se eu tiver que fazer uma única coisa, qual que é essa coisa que eu faço? Então, pensando nisso que eu falo. Se você vai fazer uma única coisa, faça um conteúdo de valor. Pegue mesmo esse tempo seu que já é escasso, que já é difícil de você ter, para se dedicar a pensar num conteúdo relevante, de valor, tá? E pensando nessa replicação de como você pode fazer esse conteúdo em qual tipo de recurso do Instagram que você também vai ser descoberto para isso. Então, você pensando num conteúdo de valor, usando as hashtags estratégicas. Esse conteúdo que você vai pôr no Reels, principalmente, porque é uma forma das pessoas te descobrirem por lá. É o mesmo, né? Quando você vai postar no Reels, tem ali, colocar uma prévia no feed. E aí você aproveita desse mesmo post lá que você tá pondo e coloca também nos stories. Então você aproveitou o seu tempo, né, para isso, que você tá replicando Reels, e feed e stories. E aí pensando sempre na variação de hashtag. Lembra que eu falei aqui? Nunca ficar usando as mesmas. Então se você tiver que fazer uma única coisa, faça pelo menos isso. Porque isso daí também é uma forma de, tipo assim, você valorizar o tempo que você tem e usar pelo menos para algo que faça sentido, né? Então, eu tenho pouco tempo e nesse tempo eu vou pegar lá e vou fazer um conteúdo, um post de qualquer jeito, não vai adiantar. Não vai adiantar. É o que eu falei logo no começo, que se você não quer ter pelo menos um pouco de esforço, de pensar num conteúdo estratégico e pensar que você... sem ou com pouco trabalho, que, gente, vai dar trabalho.
tudo que a gente quer ter sucesso, ele dá trabalho. A gente está numa disputa de audiência. Então, se a gente quiser trazer público, a gente vai ter que ser relevante. Essa é a palavra principal que eu tenho assim para passar para vocês. Quem quiser saber um pouco mais sobre como você consegue achar um conteúdo que é relevante, como aqui o nosso tempo é escasso, lá no meu feed eu tenho um post falando principalmente sobre como achar o conteúdo de valor e achar também o que o seu concorrente está fazendo em questão de anúncios que são relevantes. São formas de descoberta de você conseguir achar coisas mais estratégicas, tá bom? E aí se você não entende muito de como identificar o público-alvo por essa parte, né, de raio-x, de idade, faixa etária, localização, etc e tal, ICP, estudar sobre ICP, sobre persona, gente, faz o seguinte, vai na própria configuração até do teu Instagram, você vai lá nos insights, e aí você vai ver ali a faixa etária do teu público. Ou no Instagram, ou se você está começando no Instagram, e aí você pelo menos já tem um Facebook, você faz isso lá também para você descobrir essa faixa etária e tudo mais. E é uma coisa que é tão simples. E assim, gente, vocês sabiam que tem grandes marcas? E gente que faz tempo já que tá tendo mercado, que não sabe quem que é o público dele? Ou ele é muito do achismo? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Isso daí, por que eu falo que acontece? Logo que a gente começa a trabalhar com o cliente, a gente faz essa pesquisa, né, de público alvo, a persona, o ICP e tudo mais. E aí, só de ir, a gente, é lógico que primeiro faz um brainstorming com o cliente e pergunta para ele, quem que você acha que é o seu público-alvo? E ele sempre fala, ou acha, né, ou sabe. E aí ele dá um raio-x pra gente, meu público é esse, tal. E a gente coloca ali, no brainstorm lá. Quando a gente vai para rede social e a gente olha lá no Insights, tanto no Instagram quanto no Facebook tem isso lá de você ver os insights e ver o público lá nas informações da página. E a gente olha qual público que segue e o público que interage, mais de 80% ele é totalmente diverso com aquilo que o cliente fala que é. Porque geralmente é baseado muito mais em achismo do que realmente nos insights. Então, olhe, de fato, para as ferramentas que são gratuitas e que ela já te dá esse... Por isso que chama insight, né? Porque é algo para você olhar, pelo menos de vez em quando ali, para você ter essa percepção. O insight é isso, né? A percepção, a ideia real do público que está engajado ali com o teu conteúdo. Então, dá uma olhada sempre, porque às vezes você tá achando que é um público X e não é esse público, porque você tá baseado em achismo e não em dados. E, gente, uma coisa hoje, por isso que eu sou apaixonada por esse universo, assim, do marketing digital, é porque aqui dentro não tem achismo. Não tem achismo, é tudo baseado em dados. É tudo coisa que você consegue. Isso que eu falei, de você ter, né, essas ferramentas, do que está em alta, o Google Trends e tudo mais, é tudo coisa que você sai do achismo e você faz coisa realmente baseado em coisas que de fato são, tá? Então, use essas ferramentas para você realmente mirar naquilo que é certeiro. Se você tá ali olhando nos insights que o teu público, ele é um público dos 30 aos 35 aos 40, tudo que você vai fazer, você pensa exatamente nessa pessoa que tem essa idade, como é que ela pensa, como é que é o comportamento dela, onde que ela o tempo dela, onde que ela, né, tá mais, o que para essa pessoa faz mais sentido. Então, isso vai fazer com que você seja mais certeiro nos seus conteúdos, entende? Então aí a gente passa de ficar perdendo tempo, aquele esforço, né, de estar ali parecendo, tem aquele ditado que o pessoal fala, né, do gato correndo atrás do próprio rabo, que você não vai, corre, não sai do lugar, é quando você não tem clareza desse seu público-alvo. Tá bom, gente? Produção, como é que nós estamos indo com o tempo? Passou, né? Faz tempo. Faz tempo. Eu me empolgo. Eles ficam aqui
assinalando, ó, Norma, passou. Mas, assim, gente, por que eu tô fazendo aula e live toda quinta-feira? Porque é uma forma de eu entregando conteúdo para vocês. E aí a gente tem esses encontros e cada vez eu vou passando mais e mais e mais coisas para vocês, tá? Eu prometi que eu não ia passar muito. Eu quero saber se vocês gostaram, o que vocês acharam. E vamos fazer um compromisso de vocês marcarem na agenda de vocês quinta-feira reservado aqui para aula, para a gente aprender, para a gente trocar ideias, para você realmente sair do lugar, para você não ficar patinando aí com essas questões, seja Instagram, seja outras estratégias dentro do marketing digital. Coloca isso, com certeza. E eu quero saber também se vocês aplicaram, porque, gente, não adianta a gente ficar só na teoria, só consumindo, seja qual curso que for, sabe? E não aplicar. A gente sai do lugar quando a gente aplica, né? E eu falei isso também na semana passada, que uma das coisas que me fez realmente começar a avançar, né? Na minha vida profissional foi quando eu comecei a falar, eu não vou comprar mais nenhum curso se eu não aplicar o que eu aprendi no último que eu comprei, tá bom? Essa é a mensagem final que eu quero deixar para vocês. Espero que tenha de fato contribuído com essa questão de entender público, como ser relevante, como atrair público de valor para você que vai consumir também, não só, né, atração por atração, mas que realmente vai ficar ali com você no Instagram, vai interagir, vai consumir, tá bom? Isso aqui importa, isso que faz sentido. Valeu, pessoal! Super beijo para vocês, descansem, boa noite, até quinta-feira que vem, tá bom? Beijo, fui, até mais, tchau, tchau, pessoal!